Olá pessoal, recomeçando aqui que deu um problema aqui no computador. Hoje é dia 7/3/2019, são meia-noite e 48 minutos. Eu estava há alguns instantes fazendo essa live aqui, falando do Gilmar Mendes e a questão aqui do tweet do Bolsonaro, quando o computador aqui deu um problema e eu tive que desligar o computador. Mas vou recomeçar agora aqui com o assunto do tweet do Bolsonaro. Eu vou gravar esse vídeo, que provavelmente tem poucas pessoas acordadas ainda, e que tiver interesse em assistir, e que assiste. Meus amigos, eu sei que vocês sabem que hoje foi um dia assim, muito complicado, muito nervoso para a gente que está junto nessa caminhada junto com o Bolsonaro aí. Ontem, ele compartilhou no seu Twitter um vídeo pornográfico, tá? É um vídeo assim, é um troço nojento que aconteceu aqui em São Paulo, e ele acabou compartilhando. Isso deu uma repercussão até internacional, uma repercussão danada, danada. Aqui no Brasil, então, a esquerda aí, os caras ficaram malucos, os caras ficaram doidos, os caras ficaram chapados, né? Toda a mídia atacando o Bolsonaro, chamando ele de tudo quanto é nome, que não sei o quê, outros falando de impeachment, falta de decoro. E o PT até disse que vai estar com pedido de impeachment lá, mas não pelo decoro em si lá, mas por não ter obtido a autorização da vítima. Olha só. Todos nós somos testemunhas de como o PT trata esse tipo de coisa, né? Essas insanidades. Não sei se você deve estar lembrado, um tempo atrás aí, um cara, um artista, esse artista modelo aí, um pregandão, um modelo negro, ele pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Ele estava nu, cobriu as partes genitais com a imagem de Nossa Aparecida, ajoelhou, pegou um ralo e ralou como fosse um milho, a imagem, depois jogou em cima dos órgãos genitais. E todos os jornalistas de esquerda sempre tratam isso como se fosse uma obra de arte, né? Cultura, obra de arte, não sei o quê. Vocês lembram do MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, um homem nu, deitado, e crianças tocando em suas partes íntimas. Isso aqui em São Paulo, o MBL denunciou, o Alexandre Frota denunciou, um monte de gente denunciou, e toda a mídia, essa mídia que estava batendo contra o Bolsonaro, falou que não, aquilo era uma obra de arte, aquilo era um museu, que aquilo, o toque, não sei o quê, que papapá. E eles têm o discurso deles para defender a causa deles, né? Que era uma obra de arte. Uma criança de 8 anos tocando em um cara nu, deitado, é uma obra de arte. Beleza. Aí também você deve lembrar também do Queer Museu, a exposição lá no Rio Grande do Sul, patrocinada pelo Santander, onde tinha cenas dantescas de sexo, praticamente quase explícito, sexo com animais, zoofilia, não sei o quê, um monte de coisa lá, só pênis desenhado em tudo quanto é lugar, vagina desenhada em tudo quanto é lugar, as hóstias com o nome de órgãos genitais. Tinha um lugar lá onde tinha um vídeo que alguém se masturbava e jogava a secreção na cara do indivíduo. Tudo isso para as crianças assistirem. E isso sempre foi defendido pela mídia como se fosse cultura, obra de arte, cultura. E nunca se falou de sexualização, de pornografia, nada, né? Vocês viram também aí, no teatro aí, um monte de homens assim, nus, de cócoras, e cada um com o dedo no ânus um do outro e cheirando. Colocando o dedo assim, fazendo em ciclo e cheirando. E cheio o teatro. Isso foi colocado como uma obra de arte do PT, dessa corja. Tem também umas cenas
de uns caras que eles. Como é que chama? Eu não sei como é que eles fazem aquilo lá. Eles cospem tinta pelo ânus e pintam os quadros das paredes. Isso sempre é tratado pelo PT, pela esquerda, como se fosse obra de arte. Tem o caso daquela professora que na vida paulista, à luz do dia, ela por colocar foto do Bolsonaro na rua, na calçada, e defecou durante o dia na frente de todo mundo. Isso foi tratado pelo PT e pela esquerda como se fosse uma obra de arte, né? E sempre foi assim, né? A Globo, toda essa mídia, todos esses artistas defendendo isso aí como se fosse obra de arte. Eu lembro que o MBL, na época lá em Porto Alegre, foi chamado de um monte de fascista, de um monte de coisa, estava sendo censurando, não sei o quê, papapá, obras de arte, papapá. E eles sempre fizeram esses espetáculos dantescos em vias públicas, né? Aqueles caras que se dizem artistas nos desfiles aí LGBTs, enfiando o crucifixo do ânus em plena Avenida Paulista durante o dia. Foi filmado por todo mundo aí, por todo mundo, né? E a imprensa nunca negou isso e nunca importou com isso. E sempre foi lidado isso como se fosse uma obra de arte, né? Isso sempre nos enojou muito a todos nós. E isso, gente, era uma coisa que um dia o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele ia ter que lidar com isso, com os costumes. Nós temos aí as pautas da economia, que é importante, temos a pauta, né, a reforma da Previdência, a reforma tributária, um monte de reformas aí, né? E tem também a do Sérgio Moro, da área da segurança, que também é vital para nós. Mas também é vital a questão dos costumes. Uma hora ou outra, o Bolsonaro ia ter que enfrentar essa situação. E ele enfrentou. Causou espanto em muita gente, principalmente na mídia, todo mundo. Eu vi aí até o José Neumann Pinto, que é um jornalista muito sério, tá? Revoltado, não sei o quê, que é questão do cara, que não pode, ele postou um vídeo pornô, não sei o que lá, reclamando. Eu compreendo ele, ele é um cara sério. Tem que respeitar a opinião de algumas pessoas. Pessoas sérias tem que respeitar. E o Zé Neumann Pinto é um cara muito sério, um cara muito correto. É o cara que desmascarou o Marco Aurélio de Mello, né? Você entendeu? Então, ele falando que ele ficou muito triste, muito chocado, que isso não é função do presidente da República, né? E outras pessoas aí realmente ficou se chocada, porque não é uma função do presidente, não é que o cara tem que preservar a liturgia do cargo, etc. E tal. Eu ouvi um monte de comentários desde ontem para cá, que eu não sei porquê, eu fico preocupado. Como se eu pertencesse ao governo, eu um pouquinho de fora. O Bolsonaro nem sabe que eu existo, né? Mas eu fico preocupado. Porque, afinal de contas, eu gastei minha energia para a gente eleger esse governo, que é a nossa única esperança de salvar o Brasil. Pois bem, eu ouvi um monte de comentários, um monte de coisa. E muita gente fala que realmente a liturgia do cargo, que vai manchar a imagem do Brasil no exterior, não sei o quê, papapá, papapá. E aí eu preciso fazer algumas reflexões, analisar, né, gente? O que a imprensa fez? Em nenhum momento, nenhum jornalista, eu não ouvi nenhum jornalista fazer assim, um repúdio à atitude dos seres nefastos, dos meliantes, que estavam lá fazendo aquela cena dantesca, grotesca, tá? Em plena luz do dia, foi ao dia, todo mundo estava vendo, tinha pessoas aplaudindo ao chão, e você pode ver que a avenida estava cheia de gente. Provavelmente ali tinha crianças, tinha senhoras, porque as pessoas acham que o carnaval de rua é um carnaval como a época antiga. Então muita gente vai assistir. Entendeu? Então muita gente viu aquilo lá, crianças viram aquilo lá. Nenhum jornalista criticou o fato em si, a cena dantesca, em plena via pública, um ato obsceno, dantesco daquele. Por que esse cara deveria ser preso? Né? E aí começaram a criticar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro postou aquele vídeo.
que existe, já estava rolando na internet. Inclusive, eu já tinha visto isso antes. Depois que eu vi que o Bolsonaro também compartilhou no Twitter dele lá, né? E atacaram o Bolsonaro assim impiedosamente. A Globo, a CBN, o UOL, o antagonista, todo mundo impiedosamente atacando o Bolsonaro. Atacando o Bolsonaro. Mas ele tem nós, os seus soldados aqui das redes sociais. Aí começamos a batalhar aqui no dia, aqui, o dia inteiro aí no Facebook, o dia inteiro na rede social aí, subindo hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag. Conclusão, a hashtag Bolsonaro tem razão, bateu lá o topo que chama do string lá do Twitter, né? E aí deu uma refrescada, o povo começou a acabar. E aí começou, isso foi indo, as pessoas começaram a raciocinar com mais serenidade, assim, né? E começaram a ver que o Bolsonaro, o que ele fez foi provocar um ato de repúdio de uma cena dantesca que tem acontecido muitas vezes, não só no carnaval, mas diariamente nas ruas do Brasil, e que isso era aplaudido pela esquerda, pelos LGBTs, quando faz aí as suas passeatas gays, o que se faz sexo em via pública, gente. Eu vi até o Malafaia falando aqui, que distribui camisinha no carnaval? É porque o sexo é livre, é avacalhado. Quebrou aquele negócio de um pouco de respeito, não. Tem um amigo meu, que é amiga, até, ele está me contando hoje que uma amiga dele estava lá na Avenida. Não sei como é que é a avenida lá, Avenida Faria Lima, e as pessoas fazendo sexo na rua. Homem com mulher, um rolo do lado na rua. De dia ela passou e viu assim do lado dela. Quer dizer, avacalhou geral, as pessoas perderam o pudor. Entendeu? E o carnaval tá avacalhado. Eu vi até uns vídeos aí lá na minha terra, Salvador, as pessoas revoltadas, só roubo, tranqueiragem, pornografia, e desculpa a expressão, mas uma verdade danada, só os caras se beijando escrachadamente na Arábia, um negócio assim meio nojento. Tá? Estou dizendo que assim, o homossexual é uma coisa, mas o que esses caras fazem, gente, é muito escrachado. Tá? É muito escrachado. Então, cenas degradantes, vendo a luz do dia. E aqueles. O que o Bolsonaro fez? Não, eu nem sou pai, eu sou cidadão. E além de ser presidente da República, ele é cidadão também brasileiro e é pai. Essa postagem que ele fez foi no Twitter pessoal dele, tá? Você vê, em Brasília, gente, agora aí, os caras estavam com faca, machado, tesoura, espada, tudo para matar uns aos outros. Depredaram 38 ônibus. Tinha um vídeo aí rolando na internet aí, o cara mijando dentro do metrô. Dentro do metrô, o cara mijando. Então, a mulher filma lá, isso não pode, só que ela gritando. Quer dizer, o que está acontecendo? Esses caras tomaram conta da rua, tomaram conta de tudo. E ninguém põe um freio nisso aí. E sempre a esquerda defendeu essas atitudes que é para nos chocar mesmo, entendeu? Para nos chocar, nos machucar. E o Bolsonaro, ele fez isso aí, esse é um negócio eu assim, fico com medo. Porque o STF é comunista. Grande parte dos procuradores é comunista. Raquel Dodge é tranqueira, é comunista. Não se iludam. Eu fico com medo dos caras ir para cima do Bolsonaro. E começaram a falar de impeachment. Isso a gente fica preocupado. Tá? Esse cara é muito forte. A jogada que ele fez é uma jogada muito forte. Tem que ter uma luz interna, tem que ter um time assim, acima do normal. Tem que ter. Porque o que ele fez é muito arriscado. É muito arriscado. O cara tem que saber o que está fazendo. E ele fez. Essa batalha dos costumes, ele enfrentou agora. O que ele fez? Ele pegou aquela imagem e jogou. A esquerda foi para cima. Não, o Bolsonaro está jogando vídeo pornô. Só que esse vídeo pornô é o vídeo que eles defendem. A pornografia. E aí eles começaram a criticar a pornografia. A própria esquerda começou a criticar o vídeo pornô do Bolsonaro. Quando eles começaram a falar, quando eles foram perceber, eles estavam condenando uma prática que eles praticavam. Olha só
a jogada do Bolsonaro. É uma maluquice, assim, o que ele fez. Mas a esquerda mordeu a isca. Não, vamos quer dizer, é um absurdo, não sei o quê, que ele está jogando pornografia, pornografia. Quer dizer, o que o Bolsonaro mostrou para eles hoje, eles viram que é pornografia. O que antes eles tratavam como obra de arte. Olha só a jogada, olha só o que aconteceu. Então, toda a esquerda, a Globo, a CBN, não sei o quê, não sei o quê, e alguns casos, inclusive, do PT, falando que aquilo era pornografia, que era uma cena dantesca, que era pornografia, que o Bolsonaro não podia fazer aquilo, e estava chocando as pessoas. O Flávio Panuso, do comunista, esquerdista, tranqueira, postou, eu não sei se eu vou achar aqui que eu tinha salvado aqui, é que a minha neta viu isso e ficou chocada, Bolsonaro. O que eu vou fazer agora? Tá? Minha neta viu no Twitter. Mentira que o Twitter, geralmente, se vê, gente, é acima de 18 anos. Tá? Então, construído em direção de aqui. Ele começou a mostrar, ele mostrou como se fosse um espelho, né? O pessoal usou o termo assim, os termos aqui, um espelho. Que o cara começou a olhar no espelho e viu como era dantesco o que ele estava fazendo. É uma pena que eu não vou achar aqui o Twitter do Flávio Panuso, tá? Para me ler para vocês aqui, eu leio na íntegra, só para vocês verem como o cara ele é cretino. Ele nunca criticou quando o PT tratava aquilo como arte, a pornografia. O Bolsonaro escancarou a pornografia, inclusive eu vi aí alguns canais aí, os canais gays de direita, criticando. Não, a gente não faz isso, essa pornografia não, isso é coisa nojenta, nós estamos contra isso. E aí os caras da esquerda começaram a criticar o Bolsonaro por ter postado um vídeo pornográfico. Aí o que acontece? Essa cena dantesca, a esquerda começou a criticar como uma cena pornográfica inaceitável. Vocês perceberam a jogada, não? Em Cosme, Mauro, Márcio, Azeli, Rômulo e, meu Deus, Henrietta Bloch. Vocês perceberam a jogada? O que aconteceu? A esquerda, toda a mídia criticando o vídeo pornográfico que o Bolsonaro compartilhou. E que isso fere o decoro dele, inclusive o presidente da República. Esses fatos aqui, essas cenas degradantes, eram mostradas. É isso aí, quase. Quase postou aqui, como não amar o nosso presidente. Essas cenas dantescas, como eu falei para você, repetindo, era tratado como uma obra de arte por toda essa mídia canalha que está criticando. Só que aí eles começaram a criticar. Aí, você pode ver que hoje à tarde começou a dar uma refrescada na coisa, eles começaram a perceber que eles morderam uma isca. Conclusão. Isso é uma opinião minha. Isso também, gente, eu vi muitos. Eu vi muitos comentários de muitos colunistas aqui. Quer dizer, o Bolsonaro, com um Twitter, ele mostrou a degradação. Olha só os caras que estavam contra ele. Vera Magalhães, Mônica Waldvogel, o Bloco do Noblar, o Bloco do Panuso, Helene Nelbart, né? Paulo Lavigne, o Bloco 247, Caio Blinder, PT, PCdoB, PSOL, antagonista. Todo esse povo aqui, ó, a Globo, a Sistema Globo, todo o Sistema Globo, né? A CBN do Sistema Globo, todos eles tentando destruir o Bolsonaro, criticando a cena do vídeo pornográfico. Né? Olha só que interessante. O cara lembrou hoje aqui, ó, a USP fez lá um tempo atrás, com dinheiro público lá. Deixa eu ver se eu não esqueci aqui. Ela. Lá um seminário para as mulheres aprenderem a bater siririca. Se tiver algum lugar aí, não quero comparar, mas é verdade. A USP fez isso.
Inclusive, uma mãe, falei, foi lá vestido com um negócio assim, com a imagem da Siririca. Sei lá, ele inventou a imagem, ele foi lá. A USP fez um seminário, ensinar as mulheres a bater Siririca. E teve também uma outra arte que eles fizeram lá, para os, na USP, viu, gente? Isso na USP, para os caras aprenderem a usar o ânus, né, para praticar o ato sexual sem sentir dor. Eles ensinando como é que o cara fazia para não sentir dor. Isso na USP. Então, o Bolsonaro, com um Twitter só e sozinho, lógico, depois ele teve a nossa ajuda, de um modo geral, mas ele sozinho peitou. Ele lutou a grande batalha dos costumes, a grande guerra dos costumes. Ele conseguiu lutar, assim, em enfrentamento, com apenas um Twitter. Aí eu pergunto a vocês, dá calafrios, dá medo, a gente fica inseguro, cara, esse cara tá doido, se não é possível um negócio desse, tá? Com um Twitter, esse cara conseguiu praticamente, não sei se derrotou a esquerda, mas não é o termo derrotar, mas fazer com que a esquerda jogasse o jogo dele. Com que a esquerda defendesse os costumes. O que a mídia e a esquerda repudiasse cenas de sexo em via pública que antes era natural e era obra de arte. Então, gente, ao fritar dos ovos, foi uma vitória gigantesca do Bolsonaro. Tá? O cara tem que ter muita coragem, tem que ter muita iluminação. Estou vendo aqui até o Twitter do Roger aqui, Roger lá do Traja Rigor. Acho engraçado como os reis da putaria, de repente, tornam-se virgens vestais face à lacração de seus pares. Como se ninguém tivesse visto uma mulher cagando numa foto paulista aqui, né? Ou gente enfiando um crucifixo no ânus. Ele falando aqui, o Roger, o Traja Rigor, né? Então você vê, o próprio Roger falando aqui, quer dizer, questionando por que a esquerda estava defendendo, né? E aí os caras falando, mas o presidente não pode fazer isso, o presidente não pode falar isso. Como que não pode? O que ele fez? Ele mostrou, gente. Eu tinha salvado aqui alguns twitters aqui. O PT, a era do PT patrocinou com dinheiro público as posições sobre o ânus, espetáculo de exploração anal, estudo universitário sobre as folias dos cus. Isso tudo é verdade, tá? E a Bolsonaro critica uma degeneração sendo manifesta no carnaval e acusado de falha de decoro. O que essa gente come? Os caras escrevem lá, capim. Entendeu? Você entendeu? A Bia Kicis, secretária de Brasília. O Twitter não é brinquedo de criança, é um meio de comunicação direta com o Bolsonaro, com os brasileiros, né? Quem vai lá, olha o Bolsonaro. Então, gente, Twitter, aí os caras falam que as crianças viram mentira. Que Twitter, geralmente, é para maiores de 18 anos de idade. As pessoas que lidam com o Twitter. Então, o que no Fecho dos Ovos mostrou, mais uma vez, mostrou que o Bolsonaro é um cara fora da caixinha, ele é um cara louco, esses caras que rompem o sistema. Porque, gente, para romper esse sistema, não pode ser uma pessoa normal. Não pode ser. Ele não pode utilizar métodos normais. Se ele for utilizar os métodos normais, ele não vai romper o sistema. Não vai romper o sistema. Tá? Eu estava vendo aqui até aqui no antagonista, o Cláudio Dantas, esse cara daquele dado, o Cláudio Dantas falando que é perigoso ficar usando as redes sociais, não sei o quê. Mas a salvação do Bolsonaro não é as redes sociais. Mais uma vez, a nossa união, tá? A nossa união e a nossa ação contínua e inteligente, tá? Cada um dá uma opinião, a gente falava, e no dia da pumba, agimos e conseguimos reverter a situação. Hoje, praticamente,
No final da tarde, a situação estava revertida com a ação intensa nossa nas redes sociais. Isso mostrou, mais uma vez, o nosso poder e a nossa força. Tá? O nosso poder, a nossa força. Que a nossa união, gente, ela é fundamental para transformar o Brasil. Fundamental. Tá? Se não tiver essa nossa união aqui nas redes sociais, o Brasil não vai mudar. Então, agora nós precisamos de fazer, junto com o Bolsonaro, aprovar as medidas do Congresso, a reforma da Previdência, o projeto do Moro e outras medidas. Nós temos que apoiar isso intensamente aqui nas redes sociais, aqui, para que essas medidas sejam aprovadas, que o Brasil melhore. Os indicadores econômicos brasileiros já estão melhorando. Já está tendo aí, vamos dizer, sobra de dinheiro, né? Mas o Brasil já está no positivo. Nós já está no negativo, já está no positivo já. Tá? Então, gente, essas reflexões, assim, é interessante a gente fazer, que nós vivemos um momento, assim, muito rico, muito difícil, complexo, que é um momento revolucionário, de transformação do nosso país. E que nós estamos tendo a oportunidade de participar disso. Essa é a beleza disso, essa riqueza. Tá? E que nós estamos buscando ali informações, estudando aqui, desenvolvendo a nossa capacidade de análise, capacidade de ler informações, de perceber que lá no UOL aquela matéria está errada. O Bolsonaro, ontem, ele postou no Twitter ele falando que o Brasil gasta praticamente 166 bilhões, acho que é isso, ele gasta como se fosse o país de primeiro mundo e é o penúltimo lugar educação. Ele falou, o Brasil está gastando demais com educação e gastando errado. Aí o que a revista Exame lá e o Valor falou? Bolsonaro reclama que está gastando demais com educação. Olha a manchete. E não foi isso que ele falou. Quer dizer, isso a gente... antigamente a gente nem percebia essas coisas. Nem percebia essas coisas. Ia lá e pumba. Hoje não. O que está acontecendo conosco? A gente está utilizando filtros. Nós estamos desenvolvendo esses filtros para pegar uma informação aqui, informação lá. Eu abro o óculos, eu nem leio lá. Às vezes faz manchete. Já sei o que estou falando dos assuntos. Eu busco outros meios de informações que eu confio mais e vou lá e vou destrinchando. Isso é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos atuando como soldados de uma causa. Essa causa é nossa. A causa do Brasil diferente. Do Brasil conservador. De um Brasil renovado. De um Brasil refundado. Isso é o que está nos possibilitando essa ação nossa contínua. Veja amigas minhas aí, como a Marlene mesmo, que é a minha inspiradora para que eu esteja aqui. Hoje ela virou assim uma soldado que está ali no dia a dia, já veja aquele vídeo, e está aí lutando, porque ela sabe que essa mudança no Brasil, gente, só vai realmente se concretizar se nós, todos, nos conscientizarmos e mudarmos. Primeiro, a mudança tem que começar conosco. A mudança tem que começar primeiro conosco. E depois a gente buscar para melhorar o nosso país. Tá? É só assim que a gente vai conseguir mudar. Nós temos que mudar e mudar o país. E isso está acontecendo conosco. Nós estamos agindo, buscando essa mudança, essa transformação. Tá? E o Bolsonaro sempre dizia, preciso de vocês. O Bolsonaro, eu te digo, nós estamos aqui, junto contigo. Tá? Está vendo aí alguns ministros aí dando uma rateada, como o general Mourão, dando uma rateada. Mas, gente, o governo do Bolsonaro tem pessoas absolutamente de uma capacidade incrível. Eu sugiro a vocês aí, eu acompanho o ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, eu vou falar para vocês, eu acho que deve ser o nosso melhor ministro da Infraestrutura que já assumiu o cargo na esplanada dos ministérios. Eu lembro na época do regime militar, do Carlos Andreasa, o senhor Cabelo Branco, coronel do Exército, estava sempre ali, para lá. Mas esse Tarcísio, ele é tecnicamente perfeito. Ele tem um conhecimento profundo sobre tudo, do assunto de infraestrutura. É um cara de ação, é um cara que tem mobilidade, é um cara que pensa com mobilidade.
tá? Esse cara vai ajudar a transformar o Brasil. Tarcísio Freitas, ministro do Bolsonaro, general da reserva, um cara absolutamente genial, tá? Então, o nosso governo, eu falo nosso governo porque eu ajudei a construir esse governo. Não é só o Moro e o Paulo Guedes, não. Tem os caras top de linha, os caras geniais. Esse Tarcísio, ele é muito bom. A Damares também é muito boa, ela é atacada. O que os caras sacanas fazem? Eles pegam as falas dela quando ela era pastora, quando ela está na igreja pregando, pedaço da fala e joga como de hoje, como se ela tivesse falado isso hoje. Não é isso hoje. Tudo que foi jogado aí da Damares aí, ela não falou uma palavra comunista. Isso ela falou no púlpito da igreja, quando ela estava atuando como pregadora. Então, eu vi lá no Senado, essa mulher é inteligentíssima, viu? Muito centrada, um coração desse tamanho, tem uma autoridade moral e, olha, então nós temos um governo que vai dar certo. Precisa do nosso apoio. Tem muita gente contra. Essa mídia toda é contra. Tá, gente? Então, esse eu vou deixar para vocês esse recado nessa madrugada aqui do dia 7. Tá? Não quero mais tomar o tempo de vocês. Foi um dia tenso. Eu senti que eu fico assim preocupado, sinceramente, porque é uma ação muito ousada do Bolsonaro. Muito ousada. Muito, 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 muito. E você precisa fazer assim, de tempos em tempos. Não pode fazer sempre, não, senão a coisa desmonta. Tá? Causa um certo medo, um certo assombro, porque se tiver sempre todo mundo ali, ó, tá para dar uma facada do cara ali, ó, tá? Mas, mais uma vez, ele agiu com uma genialidade que só os gênios têm. Como diz o Cosme Santos, como não amar o nosso presidente? Realmente, ele é genial. E hoje ele fez uma coisa que a esquerda não vai dar para torcer, mas depois alguém vai fazer uma análise nesse sentido aí. Ele fez a esquerda pensar de forma quase como conservadores. Ele fez a esquerda repudiar atos libidinosos na rua, mau comportamento, criticou o Bolsonaro está mostrando cenas pornográficas. Isso quem fala somos nós, que somos conservadores, né? E que lidamos com os costumes, respeitamos os costumes, queremos preservar os costumes. Entendeu, gente? Então foi uma atacada genial, de mestre, isso a gente está analisando agora aqui, depois da coisa encaminhada. Mas é muito arriscado. Eu confesso a vocês, eu fico balançado que é muito arriscado, porque ele tem muito inimigo, muito inimigo. São os ministros do Supremo, Procuradora-Geral, grande parte dos deputados e senadores, o STJ, muita gente contra, muita. Entendeu, gente? Mas eu queria deixar esse pitaco aqui, meu aqui nessa gravação. Se vocês depois concordarem com o conteúdo, vocês podem, eu peço a vocês que compartilhem. Eu também tenho um canal aqui no YouTube, que precisava de crescer lá, também chama Jardim Santana. Meu nome é Jardim Santana, estou falando aqui de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Né? Sou baiano, um brasileiro como cada um de vocês. E estamos aqui nessa luta, tentando construir um país melhor. Tá? Agradeço aí a participação de cada um de vocês, a audiência de cada um, não sei que é madrugada, mas mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e que a gente pode ter essa interação. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. E o Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e que Deus, na sua imensa bondade, ilumine o Bolsonaro com muita luz que ele precisa, viu? E vai precisar cada vez mais.